Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje, em mais uma oportunidade, nós iremos estudar mais um assunto sobre esse anticristo, não é? Que muitos ensinam aí que ele vai ser um líder mundial, não vai ser, que o verdadeiro líder mundial será Jesus Cristo. Nós já temos uma série de vídeos aí sobre o assunto somente de anticristo. E esse aqui será mais um. E teremos outros. Porque esse assunto precisa ser dissecado da maneira correta. Não da maneira que ele é apresentado aí. O que é uma vergonha. Esse pessoal atrás de fama, dinheiro fácil, não quer saber de trabalhar, não é? Eles têm tempo para estudar o assunto e ficam imitando, copiando o que o outro fala. Eu não, graças a Deus, eu trabalho e o tempo que eu tenho é para estudar e fazer vídeo. Hoje é um feriado pagão, né? Do chamado Carnaval, né? Carnaval. Então hoje eu estou de folga. Então, vamos ler 2 versículos que abordam o assunto de hoje. O primeiro de Daniel 7, 23 a 24, e o outro de Apocalipse 17, versículo 12 a 17. Então vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 23 e 24, que diz assim: versículo 23. O quarto animal, quarto reino de Daniel, e o sexto de Apocalipse, capítulo 17, versículo 17. Roma. Versículo 23. Ele me disse: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os demais. Devorará toda a terra, a pisará e a fará em pedaços. Continuando. 10 chifres, 10 reis de 10 reinos constituirão o quinto império mundial de Daniel e o sétimo de Apocalipse 17, versículo 17. Roma restaurada, Roma renovada. Outro depois, os 10 chifres, o chifre pequeno, o anticristo, o rei do sexto reino em Daniel e o oitavo rei em Apocalipse 17, versículo 8 a 11, Grécia renascida, versículo 24. Quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então vamos para Apocalipse, capítulo 17, versículos 12 a 17. A 7ª taça continuou e terminou na destruição detalhada da literal Babilônia. De Apocalipse 18, versículo 1 a 24. A grande prostituta e a besta são explicadas. Elas são explicadas e os chapéus de alumínio não entenderam. A grande prostituta, Apocalipse 17, versículo 1 a 6. Tá? Então nós vamos ler do capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17. Os 10 chifres são os 10 reinos dentro do antigo Império Romano que formavam
Não é o mundo inteiro. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Os 10 reis concordarão em entregar seu reino para o anticristo, mas continuarão como reis sob a autoridade dele e pelejarão contra Cristo no Armagedon. Apocalipse 19, versículos 19 e 21 e Daniel capítulo 8, versículo 25. Versículos 13 e 14. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, os eleitos e os fiéis também vencerão. As águas são os muitos povos que formavam o 8º reino. Versículo 15. Disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 reis e o anticristo se voltam contra a prostituta no meio da 70ª semana de Daniel, para que a besta possa ser adorada nos últimos 3 anos e meio. Versículos 16 e 17. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, comerão sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus lhes pôs no coração que cumpram o intento dele, que tenham a mesma mentalidade e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Está escrito. Alguma dificuldade nisso? Alguma dificuldade nisso? Então, vamos adiante. Muito bem. Os 10 reinos do antigo Império Romano, a profecia que ainda não se cumpriu. Você já parou para pensar que quando a Bíblia diz toda a Terra, ela não está falando do planeta inteiro, mas do mundo civilizado daquela época. E esse mundo tinha um nome: Império Romano. Império Romano. Os 10 chifres, 10 reis, 10 reinos. Em Daniel 7, conforme nós lemos, os 10 chifres não simbolizam um único governante. Eles representam 10 reis que governarão 10 reinos formados dentro do território do antigo Império Romano. Mas aqui está o ponto fulcral que muitos ignoram. O texto não fala de um Império Romano revivido, como se fosse apenas um novo César em Roma. Mas ele aponta algo diferente. Um Império Romano restaurado em forma de 10 reinos distintos. 10 reinos. Não é um chifre, são 10. Isso muda completamente a interpretação profética. Então, o que era toda a terra? Muito bem. Quando João escreveu o Apocalipse, o mundo era o território romano que incluía Europa, Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Grécia, Turquia, Balcãs e outros, Países Baixos e outros, né? O Oriente Médio, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Chipre e grande parte da Turquia asiática. O norte da África, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos. Esse era o centro do poder
político, militar e econômico da época. Quando a profecia fala de toda a terra, ela está falando desse bloco geopolítico. É uma sinédoque. Já tem um vídeo explicando sobre isso. O pequeno chifre, o surgimento do anticristo. Depois que os 10 reinos estiverem formados, surge o pequeno chifre. Um 11º rei, diferente, mais audacioso, e ele arrancará 3 reinos. 6 se submeterão voluntariamente. E então acontece algo tremendo. Deus permite que os 10 entreguem seu poder à besta para cumprir a profecia de Apocalipse 17. E isso ocorre no meio da 70ª semana de Daniel. Eles ainda não vieram. O próprio texto deixa claro, os 10 reis ainda não existiam nos dias de João. Eles receberiam o poder por 3 anos e meio. Depois entregariam autoridade ao anticristo por mais 3 anos e meio. E no fim, eles lutarão contra Jesus Cristo no Armagedon. A queda da grande prostituta. Então, antes do domínio total do anticristo, há a destruição do sistema religioso apóstata, a chamada grande prostituta. E isso ocorre no meio da tribulação. Só então esse anticristo assume controle absoluto. E o que isso significa? Pois bem, se esses 10 reinos ainda não surgiram, se eles se formarão dentro do território do antigo Império Romano, então estamos falando de uma reorganização política, uma reorganização política futura envolvendo Europa, Oriente Médio e Norte da África, como foi outrora. Isso não é fantasia, é geopolítica profética. E o que está acontecendo hoje na Europa já é o início disso. Então, a pergunta não é se isso acontecerá. A pergunta é, estamos nos aproximando desse cenário? Sim. Se você quer entender profundamente Daniel 7, Apocalipse 17 e Apocalipse 18, precisa olhar para o mapa e para a profecia ao mesmo tempo. Porque o palco já foi definido há quase 2000 anos. Não é o mundo todo, aprovado pelo céu ou aplaudido na terra. A verdade é que muitos não querem ouvir e entender. Muito bem. Você está preparado para ouvir algo que pode confrontar tudo que você tem ouvido por aí? Ou talvez até visto por aí? A Bíblia declara em Gálatas 1:10, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso não é uma frase leve. Isso é um divisor de águas. O Evangelho nunca foi um concurso de popularidade, de que A é melhor que B é melhor que C e assim vai. Nunca foi sobre aplausos. Nunca foi sobre seguidores, inscritos. É sobre verdade. E a verdade liberta, mas também confronta. Ser um obreiro aprovado não significa ser aceito por todos. Significa ter coragem de sustentar o que é eterno diante do que é passageiro. Significa permanecer firme quando a cultura muda, quando a pressão aumenta, quando a sociedade é avessa e quando falar a verdade custa caro. Mas olha ao redor. Estamos vivendo uma inversão perigosa. Multidões correm atrás de mensagens que massageiam o ego, que só postergam, protelam. Líderes negociam valores que deveriam ser inegociáveis. Um cristianismo está sendo moldado pelo politicamente correto e não pela palavra.
Eles trocaram a palavra pelo palco, pelo circo, do pão e circo. A cruz pelo conforto, a santidade pela aceitação. E então a pergunta se torna inevitável. Você quer o selo de aprovação do céu ou likes da terra? Porque os dois caminhos não são o mesmo. Este estudo sobre a apostasia e as sombras do espírito do anticristo não é entretenimento, se faz necessário ao meio ao caos teológico que está instalado aí. Não é para emocionar, não é para tocar terror, que nem os chapéus de alumínio fazem. É para despertar, é para discernir o joio do trigo, é para aprender, é para entender, porque a sã doutrina é a nossa única âncora em tempos de engano. E nós estamos imersos nisso. Se você deseja ser aprovado por Deus e não apenas aplaudido por homens, então prepare o coração, a verdade será dita e já está sendo dita. Então vamos disciplinar a matéria. A verdade é que muitos ignoram. O anticristo não terá domínio global. O chapéu de alumínio diz o oposto ao que a Bíblia ensina. Então existe um erro muito repetido hoje. Dizer que a besta terá autoridade sobre o mundo inteiro. Mas quando analisamos cuidadosamente as profecias de Daniel e Apocalipse, como nós lemos, vemos algo diferente. A besta não é simplesmente um homem isolado. Ela representa um reino composto por 10 reinos. É dentro dessa confederação que esse anticristo surge e exerce autoridade. Ele não virá aqui para o Brasil. A Bíblia aponta para um domínio regional, não mundial, ligado aos 10 reinos profetizados, não um governo mundial absoluto, como muitos imaginam, ensinam e apregoam por aí. E isso muda tudo. Então, agora você vai entender por que a besta é um sistema político composto. O significado profético dos 10 reinos. A verdadeira extensão do reinado desse anticristo. Muito bem. Se você sempre ouviu que ele governará o planeta inteiro, prepare-se para reconsiderar, à luz das Escrituras, como nós lemos, tá? E fique aqui até o final, porque o que Daniel revelou e João confirmou vai te surpreender. Vamos lá. Os 10 chifres, o 7º reino, ou Roma restaurada, renovada, revisionada. Roma vai voltar? A resposta bíblica é que vai te surpreender. Está escrito. Não é achismo meu, não é interpretação minha, está escrito. Porque quando a Bíblia fala do final dos tempos, uma pergunta explode na mente de muitos. O Império Romano será restaurado? A resposta é clara. Não como um império único governado por um só homem, como foi no passado. Né? As Escrituras revelam algo muito mais específico. Um sistema, ou seja, trata-se de um sistema formado por 10 governos dentro do antigo território romano. Aquilo que podemos chamar de um Império Romano restaurado, ou renovado, ou revisionado. Simbolizado pela 7ª cabeça da besta. Esses 10 reinos existirão nos últimos dias, antes da manifestação tanto de Cristo como desse tal anticristo. Primeiro serão dominados pelo anticristo, depois serão destruídos pelo próprio Cristo. Então fique comigo, porque entender isso muda completamente sua leitura de Daniel e Apocalipse. E revela que a profecia já está muito mais próxima do que muitos imaginam. Olha para a Europa agora, 17 de fevereiro de 2026. Daniel 7 revela o que acontece antes da volta de Cristo e é impactante.
Então, Daniel revelou o futuro de Roma e quase ninguém percebeu isso. Em Daniel 2, depois você lê, a profecia da estátua esconde um detalhe explosivo. Roma aparece com 2 pernas de ferro e 10 dedos misturados de ferro e barro. Mas aqui está o choque. Roma nunca existiu como 10 reinos ao mesmo tempo. Logo, essa parte da profecia ainda precisa se cumprir. Roma já foi um império único, simbolizado pelo corpo e pelas pernas. Roma já foi um império dividido pelas 2 pernas, Oriente e Ocidente. Mas os 10 dedos apontam para algo totalmente novo. 10 reinos unidos numa federação flexível, surgindo pouco antes do reino eterno de Deus ser estabelecido na volta de Jesus Cristo, o verdadeiro líder mundial, chapéu de alumínio. Então Daniel afirma que esses reinos existirão exatamente quando Cristo retornar para reinar para sempre. Isaías 9, 6 a 7, Daniel 7, 13 a 14, Apocalipse 11, 15. Ou seja, trocando em miúdos, o Império Romano não volta igual, ele volta transformado em 10 reinos que antecedem o reino de Deus. Daniel 7 revela o que acontece antes da volta de Cristo e é impactante. Muito bem. Daniel vê uma 4ª besta terrível. E dela surgem 10 reinos ao mesmo tempo. Mas então algo ainda surpreendente acontece. Um chifre pequeno, ele se ergue, ele se levanta depois deles, identificado como a besta. E essa besta derruba 3, assumindo autoridade sobre os demais. Esse poder continua até que o ancião de dias venha, o juízo seja estabelecido e o reino seja entregue aos santos, exatamente na volta de Cristo. Então, a Bíblia mostra que os 10 reis entregarão seus reinos à besta. Juntos destruirão a Babilônia mística. 3 anos e meio depois, lutarão contra Cristo no Armagedon. E finalmente serão destruídos por ele. Daniel 7, Apocalipse 17, Apocalipse 19. Então, isso prova que os 10 reis não surgem em sequência, mas simultaneamente. E existirão todos no tempo da segunda vinda. Então fica comigo, porque Daniel e Apocalipse estão descrevendo o mesmo evento e o cenário profético é muito mais preciso do que muitos aí imaginam. E nem sequer passou na cabeça deles, que não estudam. Você já percebeu esse padrão profético na Bíblia? Pois bem, em Daniel e em Apocalipse aparece repetidamente o mesmo detalhe impressionante. 10 dedos, 10 chifres, 10 reis, 10 reinos. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12, 13 e 17 não estão falando de coisas diferentes, estão descrevendo o mesmo sistema profético sob símbolos distintos, apontando para um mesmo período dos últimos dias. Então, esse número não é aleatório. Ele revela uma estrutura específica de poder que existirá pouco antes da volta de Jesus Cristo. Continuando. Esse é o confronto final da profecia bíblica. Esse é o confronto final da profecia bíblica. Daniel e Apocalipse juntos revelam algo tremendo, impressionante.
Os 10 dedos e os 10 chifres existirão ao mesmo tempo e juntos enfrentarão o próprio Cristo em sua vinda à terra. Jesus pisa a terra, no arrebatamento não. Apocalipse 2, 7, 17 e 19 apontam para o mesmo momento explosivo da história. O dia em que os reinos deste mundo tentarão resistir ao Rei dos Reis e serão destronados pelo seu poder, de maneira instantânea. E esse anticristo vai ser o primeiro a ir para o saco. Não é simbologia solta, é um cenário profético unificado, claro e direto. Estamos entrando no ponto mais sério e decisivo das Escrituras sobre o fim dos tempos, meus amigos. O quarto reino não terminou como muitos pensam. Muito bem. Daniel fala de um quarto reino, identificado como Roma. Mas a profecia não termina com Roma antiga. A Bíblia revela que depois desse quarto reino surgirá uma revisão dele, uma nova forma ligada ao mesmo território e estrutura, mas agora organizada em 10 reis que governarão juntos. Então Daniel 2 e 7, junto com Apocalipse 17, mostram que esses reinos aparecem após Roma, como uma continuação transformada dela. Não é uma sequência aleatória de impérios. É a fase final daquele mesmo sistema, agora reorganizado, preparando o cenário para o confronto final contra Jesus Cristo. Entender isso, meus amigos, é essencial para conectar Daniel e Apocalipse e enxergar o quadro profético completo. Não é de qualquer jeito, não é feito nas coxas, desculpe o termo, conforme o chapéu de alumínio aí fazem. Um sistema, uma besta, 10 reis ao mesmo tempo. A profecia não deixa espaço para confusão, não deixa pontas soltas. Todos esses reinos estarão ligados à mesma besta simultaneamente. Daniel 7 mostra o chifre pequeno, dominando entre os 10. Apocalipse 17 revela os 10 reis que entregam seu poder à besta. Apocalipse 19 descreve o momento em que todos eles são derrotados juntos na vinda gloriosa de Cristo. Não é uma sucessão histórica espalhada por séculos. É um alinhamento simultâneo de poder, um bloco unido sob a mesma liderança. E o desfecho? Eles enfrentam o cavaleiro do cavalo branco e são degolados. E o anticristo será o primeiro. Então, amigos, estamos conectando os pontos que revelam o cenário exato do confronto final das Escrituras. A besta não é apenas um sistema, é uma pessoa real. Pois bem, Daniel e Apocalipse, da mesma forma, também revelam algo decisivo. A besta chamada de chifre pequeno é um indivíduo, assim como os 10 reis, e ela se levanta depois deles. Daniel 7 e Apocalipse 17 não descrevem eventos diferentes. Eles mostram o mesmo cenário profético, visto por 2 ângulos distintos. Isso significa que não estamos falando apenas de um poder abstrato, mas de um líder real surgido entre 10 reinos, assumindo autoridade sobre eles. Essa verdade muda completamente a forma como entendemos o anticristo nas Escrituras. Não é desse jeito que está aí, esse absurdo que está aí. A Bíblia não deixa dúvidas. A besta é uma pessoa real. Não é?
Como eu acabei de falar há pouco, Daniel e Apocalipse revelam o mesmo detalhe chocante. O chifre pequeno, chamado de besta, não é um sistema, é um indivíduo. É uma pessoa. Assim como os 10 reis, e ele se levanta depois deles. Daniel 7 e Apocalipse 17 não são profecias diferentes, são o mesmo evento, descritos sob perspectivas diferentes, distintas. Isso muda tudo. Estamos falando de um líder real que surgirá entre os 10 reinos e assumirá poder sobre eles. Essa revelação redefine completamente o entendimento bíblico sobre o anticristo. 10 reinos, uma besta, um único poder. A profecia é direta e impactante. Os 10 dedos e os 10 chifres, eles se tornarão súditos da mesma besta. Daniel 7, Apocalipse 13 e 17 mostram o mesmo cenário. 10 reis entregando sua autoridade a um único líder, formando assim um bloco de poder sem precedentes nos últimos dias. Não existe coincidência, isso não é coincidência. Não é simbologia solta, como já disse, Deus não trabalha com pontas soltas. É um alinhamento profético que prepara o maior confronto da história. Estamos chegando ao centro das revelações finais das Escrituras. Essa profecia prova que tudo acontece ao mesmo tempo, não em série. Não em série, tudo ao mesmo tempo. Muito bem. Daniel e Apocalipse revelam algo decisivo. Leiam Apocalipse e Daniel. Os 10 dedos, os 10 chifres e a besta coexistem no exato momento em que Deus estabelece seu reino. Muito bem. Se esses reinos fossem sucessivos, Daniel teria visto surgir um por um, como os 4 grandes impérios anteriores. Mas não foi isso que ele viu. Ele viu 10 ao mesmo tempo nos pés da estátua. Ele viu 10 ao mesmo tempo na cabeça da 4ª besta e viu o chifre pequeno surgir entre eles. Ele derruba 13 e dominará os demais. Isso só é possível se todos existirem simultaneamente. E o mais impressionante, esse chifre pequeno permanece exatamente pelo mesmo período que a besta de Apocalipse. Até ele ser destruído na vinda gloriosa de Cristo. A conexão que une Daniel e Apocalipse, e muitos não percebem. Por falta de estudo, entendimento, de dedicação, eles só sabem imitar. Presta atenção nisso. O 4º reino de Daniel 2 e 7 é o mesmo poder representado como a 6ª cabeça, Apocalipse 17. E os 10 chifres, em ambas as profecias, surgem do antigo Império Romano, trocando em miúdos. Estão falando da mesma realidade profética. Daniel mostra que depois de Roma, surgiria um novo reino formado dentro do seu território. 10 reinos simultâneos. Apocalipse confirma que, após os dias de João, ainda restava um reino futuro, a 7ª cabeça, que existiria por pouco tempo, 3 anos e meio, e depois entregaria seu poder à besta. Não são 2 cenários diferentes, é o mesmo evento visto por 2 profetas. 2, Daniel e João. Esses 10 reis, eles surgem depois da velha Roma, existem ao mesmo tempo, formam o próximo reino, entregam seu poder à besta
ajudam a compor o oitavo reino e eles lutam contra Jesus Cristo sob a liderança da besta. E o desfecho? Eles enfrentam o Rei dos Reis e são degolados, derrotados. E o anticristo é o primeiro da lista a ir para o saco. O que acontece com os 10 reis antes e depois da besta? Muito bem. Daniel e Apocalipse revelam um detalhe explosivo. Os 10 reis governam antes da besta e continuam depois dela, mas de forma totalmente diferente. Antes, cada um controla seu próprio reino. Depois que o chifre pequeno surge, todos se tornam subordinados à sua autoridade suprema. E eles formam o sétimo reino. Nós estamos no sexto. Muito bem. Ele estabelece o oitavo reino, dominando todos eles. Isso prova que os 10 chifres em Daniel e Apocalipse são os mesmos e que Roma não desaparece, mas retorna renovada, restaurada, em forma de 10 reinos. Então acontece o impensável. Esse anticristo surge dentre esses 10 e em apenas 3 anos e meio subjuga todos eles. A partir daí, ele amplia seu domínio, unindo territórios da antiga Roma e da Grécia, formando um império ainda maior, o oitavo reino. O cenário final das profecias não é confuso, não é difícil. É preciso, é progressivo e é impressionante. Os 10 reinos ainda estão por vir e isso muda tudo. O que está acontecendo na Europa é o prenúncio disso hoje. A profecia aponta para algo que ainda não aconteceu. Os 10 reinos serão formados em um futuro próximo. Nós já estamos vendo isso. A Bíblia não revela a data exata. O tempo não nos foi dado, mas a ordem dos acontecimentos é clara. Primeiro, Roma precisa ser revisionada, reorganizada em 10 reinos. Só depois disso o anticristo poderá surgir, e também o arrebatamento da igreja antes. Daniel é específico, ele virá depois deles e surgirá entre eles. Daniel 7, versículo 8 e 24. Isso significa que os 10 reinos precisam já estar estabelecidos quando ele aparecer e a igreja ter sido arrebatada. Não é algo simbólico solto, é uma sequência profética precisa. Tomem tento disso. A contagem profética já começou e quase ninguém percebeu. Já começou. Apocalipse revela que a Roma revisionada, renovada, chamada de sétima cabeça, existirá apenas por um curto espaço, 3 anos e meio. A Bíblia não dá datas exatas, mas mostra uma sequência clara. Logo após os 10 reinos se formarem, o anticristo surgirá. Coloca aqui também, o arrebatamento ocorre antes, mas o chapéu de alumínio aí dizem que não vai ter, né? Uns vacilões aí. Muito bem. Ele começará a conquistar alguns deles até receber autoridade total sobre os 10 reis, formando seu império. Esse curto espaço é o mesmo pouco tempo de Apocalipse 12, como eu já disse, cerca de 3 anos e meio. Onde, durante esse período, ele derruba 3 reinos, os outros 6 se rendem sem guerra, e o domínio final é estabelecido. Os 3 primeiros entrarão em guerra com ele. Se os 10 reinos durarem cerca de 3 anos e meio antes da ascensão plena desse anticristo, e ele governar por 7 anos, então todo o cenário entra entre a reorganização de Roma e a volta de Jesus, pode acontecer em algo, né, em torno de 1 década. Não sabemos quando os 10 reinos começarão a surgir.
mas já é o prenúncio. Mas sabemos isto, estamos nos últimos dias, pois Israel vai ser restaurada, como anunciaram os profetas. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Salmo 102, versículo 16. O relógio profético está avançando e as escrituras mostram que o tempo é curto. De onde surgirão os 10 reinos? A resposta está na história dos impérios. Muito bem. A Bíblia revela que os 10 reinos não surgirão do nada. Não. Eles serão formados por guerras e acordos e nascerão especificamente do território da antiga Roma. Daniel 7, versículo 9 a 27. Então observe a progressão impressionante dos impérios proféticos. Egito, domínio regional menor. Assíria, expansão maior do Egito à Armênia. Babilônia, controle sobre o mundo sírio e além. Média Pérsia, território vastíssimo do rio Indo até a Trácia. Grécia, conquistou tudo isso e ainda ampliou suas fronteiras. Roma, agora, dominou o mundo mediterrâneo inteiro, do norte da África até a Inglaterra, até na Ilha Pirata. Agora, tomem atento, atenção, é desse território de Roma, desse território romano, que surgirá a próxima fase, os 10 reinos, simbolizados pela 7ª cabeça da besta. E depois deles, surge, obviamente, o 8º reino, o império desse anticristo, que não apenas herdará esse território, mas poderá expandi-lo ainda mais. Como a Grécia aqui, incluindo partes do antigo Império Grego e outras regiões sob domínio dos 10. Não é uma profecia vaga, é uma sequência histórica e geográfica precisa. Nenhum sistema vai dominar o mundo até Cristo reinar. Nenhum. Nem comunismo, nem capitalismo, nem qualquer outro ismo governará o planeta inteiro. Nenhum homem se tornará ditador mundial antes da morte de Jesus Cristo. O único líder mundial, Jesus Cristo. O anticristo chegará mais perto disso do que qualquer outro que já tentou. Mas antes mesmo de conquistar toda a Ásia, a Europa e a África, ele será destruído e ninguém virá em seu socorro. Daniel 11, 45, Zacarias 14. O primeiro e único governante mundial literal será Jesus Cristo, o chapéu de alumínio. Ele, Jesus, e não o anticristo, trará paz e prosperidade universais. Nenhum político vai fazer. Para com esse negócio de votar. Mas antes disso, as escrituras afirmam que certas guerras ainda precisam ocorrer para que a profecia se cumpra. A profecia anuncia, ainda haverá pelo menos 3 grandes guerras antes da volta de Cristo. Muito bem. A Bíblia não fala de paz crescente antes do fim. Fala de conflitos inevitáveis. E Daniel revela uma sequência clara. Primeira guerra, não essa, né? A primeira guerra será necessária para reduzir dezenas de nações ao número profético de 10 reinos. Daniel 7, 24. Segunda guerra. Depois disso, esse anticristo surgirá dentre os 10 e, em sua ascensão ao poder, derrubará 3 deles, provocando um novo conflito. Daniel 7, versículo 8, versículo 24. A terceira guerra. Na última metade da semana,
Os 10 reinos sob o anticristo lutarão contra os povos do Oriente e do Norte. Cumprindo Daniel 11, versículo 44. Está escrito. E o próximo estudo será sobre isso. Não é especulação, é sequência profética. O anticristo não virá com paz, ele virá com guerra. Existe uma ideia do chapéu de alumínio do evangelho muito popular, mas totalmente antibíblica, que o anticristo surgirá trazendo paz e prosperidade mundial. Eles dizem isso. As escrituras dizem exatamente o oposto. Desde o momento em que aparece, até ser destruído no Armagedon, esse anticristo será um homem de guerra. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Apocalipse 6. A única paz que ele fará será um acordo temporário com Israel por 7 anos. E mesmo isso, ele quebrará na metade do período, tentando destruir os judeus. Entre as nações, porém, será guerra constante, até sua derrota final por Cristo em Jerusalém. Cristo. O anticristo vai governar o mundo inteiro? A Bíblia responde. Apocalipse 13 levanta uma pergunta crucial. Ele terá poder sobre todas as tribos, línguas e nações? Terá? Terá mesmo? A resposta depende do que significa todos. Se todos significar cada pessoa do planeta, então não, a Bíblia não ensina isso. Mas se todos significar todos dentro do território profético que Deus tem em vista, os 10 reinos finais da velha Roma, então sim, ele exercerá autoridade total dentro desse domínio. Não é no Brasil, não é na Austrália, não é nas ilhas do Pacífico. Isso prova algo importante. O anticristo não governará o Brasil, nem será um ditador mundial absoluto, como muitos chapéus de alumínio ensinam. Então agora vamos às Escrituras, porque elas demonstram exatamente qual será a verdadeira extensão do reinado do anticristo. Esse será o assunto do próximo vídeo, a extensão do reinado do anticristo. E as guerras dele, as 3 guerras tricontinentais. Apocalipse 13 diz, todos, mas o que significa todos? Eu já falei no vídeo. Muitos leem Apocalipse 13 e concluem, o anticristo governará literalmente cada pessoa do planeta. À primeira vista parece. Mas será que a Bíblia usa a palavra todos sempre de forma absoluta? Existe uma figura de linguagem chamada sinédoque. Vai estudar português, chapéu de alumínio. Que significa quando uma parte representa o todo, ou o todo representa uma parte, chapéu de alumínio. E as Escrituras estão repletas de exemplos disso. Eu trouxe vários exemplos, eu poderia trazer outros. Veja alguns exemplos, eu vou trazer aqui de novo alguns outros exemplos. No dilúvio, Deus disse que toda a carne morreria. Noé e sua família foram preservados. Em Jericó, tudo foi destruído, mas Raabe foi poupada. Disse que todo mundo se alistou no censo de César Augusto. Mas isso se referia apenas ao Império Romano. Paulo afirmou que o Evangelho foi pregado a toda criatura. E sabemos que isso não incluía literalmente cada ser humano do planeta. O padrão é claro, meu amigo e minha amiga. Quando a Bíblia usa termos universais ao falar de reinos e governantes, muitas vezes está se referindo ao território sob aquele domínio, não ao planeta inteiro. O anticristo não vai conseguir isso em 3 anos e meio, 7 anos. Ele estará em guerras, ele não tem logística. Portanto, quando Apocalipse 3 diz que todos adorarão a besta, precisamos perguntar, todos? Dentro de qual território?
Se outras passagens mostram que o poder desse anticristo está ligado a uma região específica, que é o antigo Império Romano renovado, aos 10 reinos do território da antiga Roma, então devemos entender todos dentro desse contexto. A própria Bíblia nos ensina como interpretar a própria Bíblia. Mas o chapéu de alumínio só quer dinheiro, não quer saber de ensino. Apocalipse 13 não fala de domínio mundial, a Bíblia coloca limites claros. O chapéu de alumínio só quer dinheiro, mas não trabalhar. Presta muita atenção nisso. O próprio Apocalipse limita o reino do anticristo a 10 reinos que ainda surgirão dentro do território do antigo Império Romano. Ponto. Apocalipse 17 revela que esses 10 reis receberão poder por um período de tempo. Pouco tempo. Entregarão sua autoridade à besta. Lutarão contra Jesus Cristo na sua vinda. E serão derrotados por Cristo. O anticristo será o primeiro a ir para o saco. Se a besta tem apenas 10 chifres e esses chifres são 10 reis, então essa é exatamente a extensão do seu domínio. Isso significa que quando o Apocalipse 13 fala de todas as línguas, tribos, nações, está se referindo aos povos dentro desses 10 reinos, não ao planeta inteiro. O Brasil não entra nisso. O mesmo vale para os que o adoram, os que recebem sua marca. Tudo isso se aplica aos povos sob sua autoridade direta, não ao mundo inteiro. Presta atenção, chapéu de alumínio. Vai estudar português. Daniel 7 revela o que muitos não querem ver. Você já percebeu que a própria Bíblia coloca limites claros no reinado desse anticristo? Mas eles não percebem, estão ruins da cabeça. Só sabe repetir. É mais fácil. É mais fácil eles repetirem do que estudar. O padrão deles é o mesmo. Você pergunta para eles quem é anticristo. Líder mundial, líder mundial. É igual aqueles pernilongos, quando você não tem um repelente, alguma coisa. Eles são isso. Muito bem, então voltando. Em Daniel 7, o profeta vê um animal terrível, com 10 chifres. E de repente surge um chifre pequeno que arranca 3 dos 10. Com guerras. Todos esses chifres saem da mesma cabeça. Todos vêm do mesmo reino. E qual é esse reino? O quarto reino, o antigo Império Romano. A explicação é direta. 10 reis surgirão daquele mesmo reino, depois dele se levantará outro diferente. E ele derrubará 3. Falará contra o Altíssimo. Perseguirá os santos. E governará por um tempo. Tempos. E metade de um tempo. 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Esses 10 reis saem daquele mesmo reino. O território ele é definido. O número é definido. Não são 20, não são 50, não são todas as nações do planeta. São 10 reinos dentro do antigo Império Romano. Então pensa, raciocina comigo, vamos pensar um pouco. Se Deus disse que são 10 chifres, se Ele disse de onde eles vêm, quem somos nós, quem é você ou eu na fila do pão para acrescentar mais 50 chifres à besta? Nenhum texto bíblico transforma 10 em 65. Nenhuma passagem estende automaticamente esse domínio ao mundo inteiro. O Brasil, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e os países fora do território romano antigo não estão incluídos nesse decreto específico da besta.
Porque a própria Escritura limita o alcance, deu para entender. E no final, o juízo se estabelece. O domínio da besta é tirado. Porque Jesus Cristo vence, o verdadeiro líder mundial. E o reino eterno é entregue aos santos, o líder mundial. E a pergunta é simples. Vamos crer no que Deus disse ou nas interpretações que expandem além do que está escrito desse chapéu de alumínio aí, que estão infestados? Eu tô louco para ver o YouTube parar de pagar. Eu quero ver o que eles vão fazer. Porque a profecia não precisa da nossa ajuda. Ela precisa apenas ser lida e ensinada como ela está. Daniel 11 revela um detalhe que muitos ignoram. A Bíblia declara algo chocante. Em Daniel 11, 40 a 45, vemos que o anticristo quebra uma aliança de 7 anos com os judeus. Daniel 9, 27. Ele invade a Palestina no meio desse período e estabelece ali seu centro de poder durante os últimos 3 anos e meio. Tomem atenção aqui. O texto não diz que ele destruirá todos os países. Diz que muitos países cairão, mas alguns escaparão. Edom, Moabe, Amon, os filhos de Amon. Agora pensa comigo, pense nisso. Esses países são vizinhos direto de Israel, a Jordânia ali. Se até eles escapam das mãos do anticristo, como imaginar que nações distantes como o Brasil, além dos oceanos, que nunca fizeram parte do antigo Império Romano, estariam automaticamente sob seu domínio? Me explica, chapéu de alumínio. Isso muda tudo. Vamos estudar. Vamos disciplinar a matéria como nós estamos fazendo. A Bíblia mostra um governo poderoso, mostra. Mas regional, não mundial. Limitado, não absoluto. E mais uma vez a Escritura prova. Deus sempre define os limites antes que o homem tente ampliá-los. Quem faz isso é o homem. O anticristo dominará muitos, mas não dominará todos. Não dominará todos. Israel vai escapar do anticristo? Daniel revela um segredo poderoso. A Bíblia revela um detalhe impressionante que muitos também ignoram. O que é para eles ensinar, eles não ensinam, porque eles não prestam atenção. O chapéu já não. Quando o anticristo quebrar a aliança de 7 anos, no meio da 70ª semana, Daniel 9, 27, a parte principal da nação de Israel, que estiver na Judéia, não ficará sob seu domínio passivamente. Eles farão o quê? Vão pegar o beco, vão fugir. Mas não será uma fuga qualquer. Eles irão para onde? Edom e Moabe. Onde a própria Escritura indica que existe um lugar preparado por Deus. É na Jordânia, eu esqueci o nome, mas eu vou colocar na edição. Um refúgio divinamente estabelecido. Enquanto muitos ensinam que todos os homens estarão sob o controle absoluto do anticristo, a profecia mostra o oposto. Algo muito diferente do que os chapéus de alumínio ensinam aí. Deus já preparou proteção. Deus já estabeleceu regras e limites. Deus não perde o controle da história do final desta era. Durante o período mais sombrio da tribulação, quando esse tal anticristo estiver no auge do seu poder, haverá um povo sendo preservado sobrenaturalmente. Isso levanta uma pergunta poderosa. E qual é essa pergunta? Se Israel encontra proteção fora do alcance direto desse anticristo, será que seu domínio é realmente global, como o chapéu de alumínio aí afirma? A profecia não apresenta um governante ilimitado, apresenta um governo permitido, mas controlado por Deus, dos eventos finais. Deus controla os eventos finais. E quando o homem pensa que está no controle, é exatamente ali que Deus mostra quem realmente manda.
nos eventos finais. O anticristo não dominará todas as nações, Daniel revela isso. A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia traz uma revelação surpreendente. Em Daniel 11, 44, 45, que quase ninguém comenta. Depois que esse anticristo conquistar muitos países e tomar a Palestina, algo inesperado acontece. Nações do Oriente e do Norte se levantam contra ele. Notícias do Oriente e do Norte o perturbarão. Isso significa que mesmo no auge do seu poder, existirão povos fora do seu domínio que não receberão sua marca e não se submeterão ao seu governo. Enquanto muitos pregam que ele controlará absolutamente todo o planeta, ele vai dominar aqui a minha cidade, vai dominar Niterói, Rio, São Gonçalo e Teresópolis. E a profecia mostra outra coisa: resistência, conflito, limites impostos por Deus. O anticristo não será um governante invencível. Será um líder em guerra, pressionado, ameaçado e caminhando para a sua derrota, para a sua degola final. A pergunta é: se existem nações fora do seu controle, será que o seu reino é realmente global, como os chapéus de alumínio dizem aí? Que eu já estou de saco cheio de ouvir isso. A profecia responde: não. Nem todos receberão a marca. Zacarias revela o que muitos ignoram. Eu tenho que bater nesse chapéu de alumínio. Porque eles não ensinam nada, eles não sabem nada, meu Deus. E só vivem repetindo. O pior é que eu não quero ver essas coisas. Aí os videozinhos lá de TikTok, né? De Instagram, manda esses doidos falando besteira, falando abobrinha. Pra quê? Pra ter visualização, pra ganhar dinheiro fácil. Trabalhar quer pegar uma enxada? Não, eles não querem fazer isso. Olha o sol que tá, isso eles não querem pegar. Quer ganhar dinheiro fácil. E o dinheiro honesto é o da nossa labuta. Eu quero ver quando essas mídias sociais parar de pagar esses caras. O bom é que eles vão sumir tudo. Então, voltando. Existe um detalhe poderoso nas profecias que muda completamente a narrativa popular sobre esse anticristo. O profeta Zacarias declara que no dia em que Jesus Cristo voltar com os exércitos do céu para libertar Jerusalém, Zacarias 14, 1 a 5 e versículo 14, muitas nações ainda existirão após a queda do anticristo. E mais surpreendente ainda, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Zacarias 14, 16. Raciocina isso, pensa nisso. Se essas pessoas entram no reino milenar, se essas pessoas sobem a Jerusalém para adorar o Senhor, se recebem disciplina, como a retenção da chuva e não condenação eterna, então elas não receberam a marca da besta. Tome tento disso, porque Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 12 é claro: quem recebe a morte é condenado eternamente. Agora observe outro detalhe impressionante. Daniel 11, 40 e 45 afirma que o Egito estará sob o domínio do anticristo. Mas Zacarias mostra egípcios sobrevivendo e entrando no milênio. Como isso é possível? A resposta é simples e bíblica. Nem todos, mesmo dentro dos 10 reinos, receberão a marca. Vão rejeitar. Nem todos serão mortos. Nem todos estarão condenados. Isso desmonta a ideia de um controle absoluto e total sobre cada indivíduo.
A profecia mostra um cenário muito mais além, muito mais complexo. Por quê? Haverá resistência, haverá sobreviventes, haverá povos que entrarão no reino de Cristo. No final, quem reina não é esse anticristo. O verdadeiro líder mundial é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O próprio nome diz Rei dos Reis. E as nações subirão para adorar o Rei dos Reis. A marca da besta não alcançará todo mundo, não alcançará o Brasil. E a Bíblia explica o porquê. O anticristo fará uma lei. Ou você o adora e recebe a marca ou morre. Mas aqui está a verdade que quase ninguém fala. Ele entrará em guerra com nações do norte e do oriente. Terá apenas 3 anos e meio, chapéu de alumínio. Governará um território vasto demais para controlar cada pessoa. Aplicar uma lei dessas com rigor absoluto seria humanamente impossível, e esse anticristo é humano. Pense nas montanhas, nos desertos, nas zonas rurais, vilarejos isolados, ilhas no meio dos oceanos, sem falar em corrupção, influência local, brechas no sistema como hoje temos, como em qualquer governo da história. Aqui no Brasil é danado para acontecer isso. E mais, fora dos 10 reinos do antigo Império Romano, norte da África, sul da Europa e oeste da Ásia, bilhões sequer serão afetados por essa lei. Existem hoje povos que nunca ouviram falar de Jesus, de guerras, das guerras que já ocorreram, de eventos globais históricos, não sabe o que é um palito de fósforo. Você acha mesmo que em apenas 42 meses todos ouvirão falar do anticristo? A própria Bíblia ensina que até no milênio ainda haverá povos que só então ouvirão sobre Cristo reinando em Jerusalém. Isaías 2, Zacarias 14. Então a conclusão clara. O domínio desse anticristo será real, mas não absoluto. A marca será imposta, mas não será universal. Deus continua soberano e Cristo continuará sendo rei, o Rei dos Reis, o líder mundial. Nem todo joelho se dobrará a esse anticristo, mas todo joelho se dobrará a Jesus. Simples, né? Eles repetem esse jargão, mas não entendem. E se todo mundo apoiasse o anticristo, então haveria milênio? Aqui está uma verdade poderosa. E eles nunca raciocinaram nisso. Que poucos percebem. Se todas as nações cooperassem com esse anticristo para destruir Israel durante a tribulação, então não existiriam as nações ovelhas que entrarão no reino de Cristo. Mas Jesus deixou isso claro em Mateus 25, versículo 31 a 46. Quando ele voltar em glória, reunirá todas as nações e as separará, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas ouvirão: vinde benditos de meu Pai, herdai o reino. Os bodes ouvirão: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Esse juízo acontece logo após a tribulação, imediatamente depois da batalha do Armagedon, quando Cristo derrota o anticristo e seus exércitos. E o critério do julgamento será como trataram Israel. Isso prova algo tremendo. Haverá pessoas de todas as nações que não receberão a marca da besta. Haverá pessoas, inclusive, dentro do território que o anticristo governará, que ajudarão Israel. Essas entrarão vivas no milênio e herdarão o reino.
Se todos estivessem sob o controle total da besta, isso seria impossível, pois o objetivo central desse anticristo é exterminar Israel e ser adorado por todos. Ele já é idolatrado pelo chapéu de alumínio, né? Mas ele falha. Cristo volta e o anticristo cai. Nem toda a terra foi conquistada. E as nações ovelhas entram no reino eterno. A última palavra não é da besta, é do verdadeiro líder mundial, é do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Apocalipse 13 revela um detalhe que muitos ignoram. Eles ignoram tudo. O que eles não deveriam ignorar, o que eles deveriam ignorar, eles não ignoram. Eles repetem, né? São pernilongos que estão infernizando a vida dos outros e tocando terror. E o pior é a quantidade de gente que dá ouvidos para essa turma. Então, Apocalipse 13 revela um detalhe que muitos ignoram. Continuando. Existe um versículo que desmonta a ideia de que o anticristo governará absolutamente todo o planeta. Apocalipse 13, 4 diz: quem é semelhante à besta? É uma pergunta. Quem poderá pelejar contra ela? Outra pergunta. Pense nisso por um momento. Se esse anticristo já governasse todas as nações da terra, se não existisse nenhum outro governo, nenhum outro opositor a ele, nenhuma outra potência, nenhuma outra força militar, hein? Por que seus seguidores fariam essa pergunta? Por quê? Essas duas perguntas. Hein? A frase só faz sentido se houver comparação. Só faz sentido se ainda existirem outras nações, outros poderes, outros exércitos. Quando dizem, quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Isso revela o quê? Isso revela admiração diante do seu poder em comparação com outros reinos existentes. Ou seja, ainda há governos, ainda há forças fora do seu domínio. Ainda há nações que não estão sob seu controle direto. Isso é óbvio. O texto bíblico não apresenta um mundo completamente unificado sob um único sistema absoluto sem resistência. Ao contrário, ele mostra um líder poderoso, talvez o mais poderoso de seu tempo, mas ainda comparável e confrontável. Isso muda completamente a forma como muitos entendem a profecia. A Bíblia é precisa, cada palavra importa. E cada detalhe revela limites que muitos ignoram. Então a pergunta não é se esse anticristo terá poder, ele terá. A pergunta é, ele será realmente o governante absoluto do planeta inteiro? Apocalipse 13, 4 diz que não. É um sonoro não, 1000 vezes não. Apocalipse 16 revela outro detalhe que muitos não percebem. São vários detalhes. Se esse anticristo realmente governasse o mundo inteiro como os chapéus de alumínio dizem aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, se todos os reis estivessem sob seu controle direto, se todos já o adorassem e recebessem sua marca, então por que Apocalipse 16, versículo 13 e 16 descreve uma mobilização sobrenatural para convencer os reis da terra a se unirem a ele? Os 3 espíritos de Rã. O texto diz que 3 espíritos imundos saem do dragão, o diabo. Apocalipse 12, 9. Da besta saem do diabo, da besta e do falso profeta. Esses espíritos vão aos reis da terra para reuni-los para a batalha do Armagedon. Pare e pense. Se todos já estivessem sob o domínio absoluto do anticristo,
Se todos já estivessem plenamente alinhados com ele, se todos já fossem seus súditos obedientes, por que seria necessário enviar 3 espíritos enganadores para convencê-los? Hein? Isso prova que existem reis que não estão diretamente sob seu governo. Existem nações que não fazem parte dos 10 reinos que lhe deram poder. O Brasil será um. A Argentina outro. O Chile, o Panamá, a Austrália. Existe resistência, ou pelo menos independência fora do seu império. O Brasil vai continuar. A besta possui apenas 10 reinos que lhe entregam autoridade. Apocalipse 17. Isso é óbvio. Mas em Apocalipse 16 vemos algo maior acontecendo. O diabo sabe que Cristo está vindo. A besta sabe que seu tempo é curto. Apocalipse 12 declara que Satanás tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse 19, versículo 19, mostra a mobilização final contra Cristo. Então, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles usam poder sobrenatural para convencer outros reis da terra a se unirem a essa última tentativa desesperada de impedir a volta de Cristo. Isso não é linguagem de um governo de absoluto. Isso é o contrário, isso é linguagem de mobilização de aliados. Deu para entender? É uma convocação de emergência, é uma coalizão final, é um esforço para reunir nações que não estavam originalmente sob seu domínio direto. Ele vai vir aqui no Brasil tentar recrutar. E isso muda tudo. O Armagedon não é apenas o império do anticristo enfrentando Cristo. É uma aliança ampliada, formada às pressas, reunindo reis da terra para uma última resistência. Mas a Bíblia é clara. É claríssimo. Eles se reúnem, eles se preparam, eles marcham. E ainda assim são degolados no mesmo dia da manifestação gloriosa de Cristo. E o líder mundial que eles falam que é o anticristo vai morrer primeiro. É o primeiro. O anticristo terá poder, mas não terá controle absoluto do planeta. Deu para entender? E no fim, nem todos os reis estarão sobre ele, apenas reunidos temporariamente contra o rei dos reis. Apocalipse levanta uma pergunta que muitos não conseguem responder. A Bíblia declara algo extremamente sério em Apocalipse 14, 9 a 12. Todo aquele que receber a marca da besta e a adorar será condenado ao tormento eterno, sem exceção, sem segunda chance, sem reversão. Agora, pensa comigo. Se todas as pessoas na Terra forem obrigadas a escolher entre receber a marca e ir para o inferno, ou recusar a marca e ser morta pelo anticristo, então surge uma pergunta inevitável. Quem sobrará vivo para entrar no milênio, chapéu de alumínio? Quem povoará as nações que Cristo governará, chapéu de alumínio? Sobre quem os santos reinarão, chapéu de alumínio? Porque a Bíblia é clara, chapéu de alumínio. Salmo 2, Cristo reinará sobre as nações. Isaías 2, 2, 4, todas as nações subirão ao Senhor. Isaías 9, versículos 6 a 7, seu governo não terá fim. Daniel 2, 44, o reino de Deus substituirá todos os outros. Apocalipse 21 a 10, Cristo reinará por 1000 anos. Zacarias 14, 16 a 21, sobreviventes das nações subirão a Jerusalém para adorar. Sobreviventes, nações,
povos. Então, como isso seria possível se todos fossem mortos ou condenados? Como? A resposta é simples e poderosa. O anticristo não governará todo o planeta. Seu domínio é limitado. Seu poder será regional, não mundial. Seu império estará restrito aos 10 reinos formados dentro do antigo território romano. Se todos recebessem a marca, ninguém entraria no reino. Se todos fossem mortos, não haveria nações para governar. Mas haverá nações, haverá povos, haverá sobreviventes. E isso prova e comprova que muitas pessoas não estarão sob seu controle direto. Muitos não receberão a marca. Muitos permanecerão vivas quando Jesus voltar. Esses são os que entrarão no reino milenar. Esses são os que verão o Rei dos Reis governando a terra, Jesus Cristo. Isso nos leva a uma conclusão forte. Que esse tal anticristo reinará por 3 anos e meio. Ele estará limitado aos 10 reinos formados dentro do antigo Império Romano. Ele não será um ditador mundial absoluto como os chapéus de alumínio do Evangelho repetem e dizem dia após dia, de domingo a domingo. O domínio global e eterno pertence apenas ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, o verdadeiro líder mundial. O anticristo terá poder, mas Cristo terá o trono. Então, para concluir o assunto de hoje, a profecia não exalta a besta, ela exalta o Cordeiro, Jesus Cristo. Então, depois de estudarmos, de conectar Daniel 2, 7, 9 e 11 com Apocalipse 13, 16, 17, 18 e 20, uma verdade fica impossível de ignorar. A Bíblia coloca limites claros no poder desse anticristo. Ele surge de 10 reinos. Ele governa dentro de um território definido. Ele reina por um tempo determinado. 3 anos e meio. Ele age porque Deus permite e apenas até onde Deus permite. Deus está no controle dos eventos finais. O erro de muitos não é subestimar o anticristo, é superestimá-lo. É repetir o que o chapéu de alumínio diz. As escrituras não apresentam um ditador mundial absoluto que domina cada pessoa do planeta sem resistência, mas apresenta sim um líder poderoso. Sim, mas regional, temporário e destinado à derrota. É o primeiro a vem para o saco. Enquanto alguns ampliam o seu domínio, chapéus de alumínio, além do que está na Bíblia, repete 10 chifres, a Bíblia repete 10 chifres, 10 reis, 10 reinos, um território específico, um tempo curto, e então o céu se abre. E o cordeiro aparece, o cavaleiro do cavalo branco desce. O juízo se estabelece, a besta é destruída. O reino desse anticristo dura meses. O reino de Cristo dura para sempre. E aqui está o ponto fulcral de tudo, central de tudo. A profecia não foi dada para gerar medo. Não foi feita para tocar terror. Ela foi dada para gerar discernimento, entendimento, sabedoria. Não foi escrita para exaltar a besta. Foi escrita para revelar o triunfo de Jesus Cristo. No fim, não é o anticristo que herda as nações. Não são os 10 reis que permanecem. Não é o sistema humano que prevalece. É Jesus Cristo, o único governante verdadeiramente global. O único rei eterno. Ouviram, chapéu de alumínio? Se vocês parem de dormir e sonhar com o anticristo. O único cujo domínio jamais terá fim, Jesus Cristo. A pergunta final não é sobre geopolítica profética. É espiritual. Vocês querem
estar do lado de um reino temporário ou do reino eterno. Porque o anticristo terá poder. Sim, vai ter. Mas Cristo terá o trono. E eu vou repetir novamente. Parem de dar ouvidos para os chapéus de alumínio do Evangelho e vão estudar. Peguem todas as referências que eu menciono aqui, estude-as. Escreva, tome nota, faça anotações, para vocês aprenderem. É através da escrita que o método é o de aprendizagem. Meu caderninho de anotação está aqui. Está aqui. Aqueles papéis que eu mostro, eu estudo. Eu estou nisso, por mais de quase 2 décadas estudando isso. Sempre fui atormentado por esse chapéu de alumínio. Aí eu falei, não, vamos parar com isso, vamos estudar para ver se isso é verdade mesmo. E eu estudando, Espírito Santo mostrando, deu direção, deu indicação, mostrou obras importantes para estudar. A Bíblia é a principal. Deu livro de gramática. Deu livro de português para estudar. Interpretação de texto, verbos, concordância verbal, concordância nominal, pronomes, preposição, pronomes, gramática de uma maneira geral, figuras de linguagem, figuras de retórica. Isso tudo tem que acompanhar vocês. Senão vocês vão acreditar e repetir o que o chapéu de alumínio do Evangelho diz. E eu repito, eles aparecem. Você liga o celular, vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Anticristo. Anticristo. Você sabia? Não sei o quê. Eles preferem estudar os algoritmos desses aplicativos aí de YouTube. Eles preferem estudar isso do que estudar a Bíblia literalmente. O problema é esse. O foco deles é outro. Aí eles pegam outro chapéu de alumínio que falou, aí eles repetem, pegam a essência do repeteco do outro chapéu de alumínio e repetem a mesma coisa com palavras diferentes. É isso que eles fazem. Mas pegar a Bíblia, pegar um livro de gramática do lado e escrever, eles não querem. Porque é mais fácil você repetir e enganar os outros. E a quantidade de gente que dá ouvidos para essa turma é tremenda. Não chega a ser absurdo. Mas eu concluo aqui o estudo de hoje, né? Daqui a pouco eu irei editá-lo para ir ao YouTube. Eu não estou nem aí para, como é que fala? Para estudar o que a plataforma YouTube. O vídeo vai para lá. Quem quiser aprender, assista os vídeos. Assista, aprenda, tome nota, ensine outros. Tudo que eu falar aqui, pega a sua Bíblia e vê se está. Pega os versículos e saiba entender o português. Porque no meu primeiro vídeo aí veio uns 2 aí que foi empalado, falando asneira, falando besteira. Pegando versículo que não tinha nada a ver, misturando, por exemplo, arrebatamento com segunda vinda, são eventos distintos. Nem isso eles sabem entender. E fala que você... Aí teve um outro que eu acho que ele é meio íntimo com o Ra-Satã. Eu esqueci. Ensino de demônio. Eu acho que ele tem... Foi empalado também. Eu acho que ele tá assim com o Ra-Satã. Né? Como você chama sua esposa, seu marido, de amor, meu amor, vida. Esse camarada aí, não sei não. Eu tenho que tirar sarro deles. Porque eles perdem tempo. E eles outra coisa que eles adoram, debate. É isso que eles gostam. O tempo que eles perdem com essa besteira de debate, eles poderiam estar estudando e aprendendo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou trazendo
Eu estou indo por um caminho diferente do que o chapéu de alumínio adotado. Eu estou indo por um caminho da Bíblia. E eu vou ensinar o que a Bíblia está me mostrando. Está escrito. Não é o que eu falo, não é achismo meu. Eu estudo. Enquanto os doidos aí estão comemorando o carnaval, eu tô aqui falando, fazendo vídeo para vocês, vou editar o vídeo. Vai praticamente o meu dia inteiro. Certo, meus amigos? Mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ensinar. E vou preparar o próximo assunto. Vou preparar o próximo assunto, que será as 3 guerras tricontinentais. Para formar esses 10 ainda. Eu vou estudar. Até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu.